Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui, terceiro vídeo dessa série dos livros que marcaram a minha vida. Se você ainda não assistiu aos outros, vou deixar aqui no cardzinho pra vocês porque eles estão muito legais. E nesse daqui eu vou mostrar pra vocês, vou comentar um pouquinho da importância de tantos livros que eu acho que muitos de vocês... Opa, quase caiu! Acho que vocês vão reconhecer lá do iniciozinho do Literaturice, como eu disse no vídeo passado. Eu estava mostrando os livros que me marcaram até o surgimento do Literaturice na minha vida, e a partir de hoje o Literaturice já existia, então muitos aqui desses livros possuem já vídeo apenas para eles. Isso é muito interessante porque eu posso rever as minhas opiniões e até mesmo a Mallory da época. Eu confesso que isso também é um pouquinho louco, às vezes eu fico com vergonha alheia de mim mesma lá do passado, mas isso pode me trazer coisas boas. Eu já cheguei a ver resenha que falei, nossa, olha, interessante, eu gostei dessa forma que eu criei esse vídeo. Mas também o contrário já aconteceu, confesso, a ponto de eu tirar do ar mesmo. Mas muito difícil eu tirar do ar. Algumas até mesmo hoje eu fico, nossa, né, bem antiga mesmo, não sei o que, mas eu acabo deixando por questão de afeto. Como é o caso do primeiro livro que eu vou citar aqui pra vocês, que é Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Porque esse livro aqui foi o primeiro que eu resenhei aqui no canal. E esse vídeo ainda está no ar porque eu acho que é tão diferente de hoje, ainda mais se você for pensar a criação de conteúdo que você costuma ver no YouTube. Então eu deixo lá porque eram outros tempos, vamos dizer assim, e porque também foi o primeiro livro resenhado. Eu gosto de vir e mexe rever esse vídeo, sabem? Mas esse livro aqui eu lembro que na época que eu li, eu peguei por curiosidade, como eu já comentei nos outros vídeos dessa série pra vocês. Eu comecei a ler os clássicos muito incentivada pelo meu próprio instinto curioso, vamos dizer assim. Eu ficava curiosa por uma história e tentava encontrar o seu livro quando existia. Eu ia lá e realmente lia, assim. Foi o caso desse livro, mas uma das coisas que eu lembro que me marcaram muito desse livro foi que eu terminei e o final dele foi muito inesperado pra mim, eu fiquei chocada. Aí eu terminei o livro, eu fechei, juro pra vocês, eu fechei e falei, eu preciso conversar com alguém. E naquela época o canal tava começando ainda, mas eu já tinha blog, eu já escrevia, já encontrava outros leitores na internet com quem conversar. Então eu falei assim, na internet com certeza eu vou encontrar alguém com quem conversar sobre esse livro, esse final que me deixou tão entusiasmada. E foi isso que aconteceu. Eu fechei o livro, liguei a câmera, saí falando o que me veio na cabeça na época, sem roteiro, sem nada, longe disso, e aí eu encontrei pessoas com quem conversar sobre ele. Portanto, foi um livro que me marcou por tantos motivos aí, e eu com certeza tenho ele como um xodózinho meu. Ah, e eu tô esquecendo de algo muito importante, que é pedir pra vocês verificarem se já são inscritos aqui no canal. Então aproveite esse momento do vídeo, abaixe aí a tela pra ver se vocês já clicaram no botão de se inscrever. Se não, aproveite esse momento para fazer justamente isso, porque é muito importante o meu trabalho, então eu peço para vocês que façam isso nesse momento. Aproveite e deixe o seu joinha, deixe esse joinha aqui embaixo, porque também me ajuda muito a entregar esse vídeo para tantos outros leitores que se interessam por esse tipo de vídeo. Feito isso, bora lá então, que eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, que é o Hobbit. Também temos vídeo para ele, só que numa outra edição, depois... Na mesma época, mais ou menos, eu acabei comprando essa comemorativa que eu vou dizer pra vocês, de tão velha, a capa que é feita de tecido, ela tá toda manchada já pelo envelhecimento. Inclusive, eu preciso tirar esses pós daqui, né? Socorro, olha isso. Eu comprei essa edição depois de ter lido o livro e acreditem que eu nunca reli por essa edição. Ela é mesmo comemorativa, então eu tenho na estante desde então, porque eu guardo com muito carinho. Na época eu li esse livro aqui porque, enfim, eu queria algo do escritor, que é tão famoso por conta de O Senhor dos Anéis. E acabou que eu li por aí que ele escreveu esse daqui para seus filhos e achei uma boa começar aí a obra do Tolkien por esse. Fantasia pura, né? Me conquistou completamente. Até hoje eu não sei por que eu ainda não li O Senhor dos Anéis. Também outro que me marcou, e aí vocês que são velho da casa, já falei isso algumas vezes nesses últimos vídeos, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas O Sol é para Todos marcou a história do Literaturice, porque eu mencionava esse livro em todos os vídeos possíveis. Sério, eu panfletei esse livro aqui, O Sol é para Todos,
da Harper Lee, que na época se transformou no meu preferido. Talvez tenha sido o primeiro livro que eu falei pra mim, não, esse daqui é o seu preferido, Mallory, da vida, assim. Algo que eu tenho muita dificuldade de fazer. Hoje em dia nem tanto. Mas naquela época foi o primeiro livro que eu entendi como um dos meus preferidos e na época o meu preferido. Hoje ele não é o meu preferido, mas ele continua como um dos meus preferidos da vida, com certeza. Depois de uns anos eu cheguei a relê-lo, inclusive nessa edição, porque minha primeira leitura eu não fiz nessa edição. E o livro me marcou por suas questões sociais e também por conta de sua perspectiva, ele narrado por uma criança. E isso me fez ficar muito assim de olho nessa questão da instância do narrador, que nesse momento eu já ficava assim bastante interessada por, já que eu mencionei no vídeo passado sobre Dom Casmurro, que me fez despertar para isso. E eu gosto muito dessa época da minha vida enquanto leitora, porque eu li alguns livros que até hoje são os meus preferidos, como O Grande Gatsby. E nessa edição eu tô muito feliz por ter essa edição, porque foi a capa idealizada pelo Fitzgerald, pelo autor. Na época eu li uma totalmente diferente, assim, antiguinha, assim como a de O Sol é para Todos na época. E enfim, eu lembro que esse livro aqui me fez, sei lá, despertar um pouco para questões do século passado, envolvendo imperialismo, envolvendo os Estados Unidos também, que até então eu não tinha parado para pensar tanto. Então aqui nós temos também uma história de amor que não sei se eu consideraria assim tão de amor, mas me fez ter uma das primeiras personagens tão odiadas assim na literatura, sabe? E isso me marcou bastante também. Ah, esse livro aqui eu trouxe até as 3 edições que eu tenho hoje, porque ele me marcou muito, mas também é muito importante até hoje. Eu li nessa edição aqui, que ela é basiquinha, feinha, né? O Apanhador no Campo de Centeio. Eu li nessa época e foi assim muito especial porque eu entendi que era possível não gostar tanto do protagonista, mas gostar do livro. Acho que muitos que leram sentiram a mesma coisa com Holden Caulfield, que é o protagonista, e vão me entender aí quanto a isso. Mas eu tenho aqui essa edição que também, né, traz uma capa idealizada pelo escritor, o Salinger, que a gente não tinha até então, e que eu acho lindíssima e hoje nós temos. E eu também tenho aqui a edição em inglês que meu marido me deu, foi o primeiro presente que ele me deu logo quando nos conhecemos, até com dedicatório e tudo, então é bem especial porque ele também ama esse livro. O Mundo de Sofia, como não citar esse livro que eu lutei muito para ler, eu demorei muito tempo para conseguir, eu fiz várias tentativas e ele me ensinou que é possível persistir se você gosta do livro, mas você não está se entendendo tanto assim com a escrita dele. Com o tempo você consegue, você chega lá e foi o que me aconteceu. Porque não apenas a escrita, mas também o conteúdo, pra mim, era um pouco carregado. Ele fala sobre filosofia de uma maneira mais gostosa, assim, mas ainda assim eu ficava um pouco travada com a leitura em alguns momentos, inclusive porque ele é um pouco fragmentado, ele não tem o mesmo ritmo o tempo todo. Mas eu gostei muito porque ele é muito conhecido também. Tantas pessoas falavam na época, né, professores, bibliotecários, enfim. Então eu acho que ele me marcou por isso, assim, pela minha persistência de leitora. Agora O Velho e o Mar também faz parte desse combo que na época foi uma leitura muito diferente e que por isso me marcou. Ele é muito fino, curto, rápido, mas ele traz uma metáfora muito grande por trás. Talvez tenha sido ele que me mostrou que é muito possível e muito interessante as metáforas darem pra gente aí chaves de leitura de um livro. E eu gostei muito de descobrir isso na época, porque sem isso, esse livro acaba ficando um pouco superficial, mas com as metáforas você vai mais a fundo e aí você aproveita melhor a leitura. Eu gostei muito desse livro, realmente assim, até hoje eu não ter lido mais nada do Hemingway é um crime. O Mágico de Oz agora eu vou mostrar pra vocês esse daqui, porque eu tinha na cabeça que seria impossível o produto original, né, então o texto aqui ser melhor do que o filme. Eu gostava muito do filme, eu continuo gostando, mas aqui eu vi uma coisa diferente da adaptação, o que me fez assim despertar para que isso seja possível em obras, né, que são aí de artes diferentes, então o cinema e a literatura. E aqui com isso aconteceu porque eu não esperava encontrar algo tão diferente, mas a experiência do livro para mim foi bastante diferente e eu gostei tanto do livro quanto do filme igualmente, assim. Eu não consigo, sei lá, falar eu gosto mais do livro, mais do filme, hoje pelo menos, eu não lembro na época.
mas acabou que ele me marcou por conta disso ao longo do tempo, como um exemplo de uma história tão conhecida por conta do cinema, né, ou sei lá, se você conhece outras histórias pelo teatro, pela televisão, enfim, mas que a literatura pode nos promover esse contato com a mesma história, mas de uma forma diferente, entendem? Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, tão famosa. Eu fiquei muito feliz por pegar esse livro para ler e lê-lo finalmente na época, porque realmente, assim, é uma das mais conhecidas escritoras de sua época hoje. Um livro antigaço aí, que pra mim na época seria muito distante, sabe? Do meu mundinho, meu universo de leitora. Fiquei muito feliz realmente, assim, por finalmente conseguir ler e, né, pegar pra ler e gostar muito da história. Vocês podem perceber nesses vídeos que eu estou criando pra vocês sobre os livros que marcaram minha vida, que o cinema pode ter muito baseado, assim, o meu relacionamento também com a literatura. Aqui no caso, nós tínhamos já o filme, nós tínhamos produtos culturais baseados no livro, e assim como o Mágico de Oz, eu gostei muito de chegar no que deu origem a tudo isso. Aqui eu acho que é mais diferente ainda, né, do que o Mágico de Oz em relação a ele basear o filme. A experiência de leitura é muito diferente da experiência de assistir o filme, então isso me marcou bastante na época também. Bom, esses 4 aqui eu vou pegar ao mesmo tempo, porque na época que eu conheci as distopias, eu fiquei maluca pra conhecê-las todas, pelo menos as clássicas, obviamente. Foi antes de Jogos Vorazes, mas eu lembro que eu comecei por Admirável Mundo Novo, inclusive não tem vídeo pra esse livro aqui, porque eu li um pouquinho antes do canal, então eu tô incluindo por conta desses outros 3, eu queria comentá-los todos juntos, porque é um combo bastante especial pra mim. Então, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, Laranja Mecânica e 1984, que, aliás, nós vamos começar a ler amanhã na nossa leitura conjunta, teremos uma live pra ele aqui, tá bem? Vai ser releitura pra mim, portanto. Por que, então, que eu quis colocá-los todos juntos? Porque, na época, quando eu li Admirável Mundo Novo e eu descobri que existiam essas outras 3 histórias, fui correndo ler também. E distopias, com certeza, são histórias que me prendem demais e que me provocam reflexões muito viscerais. Não tem como mostrar esses livros e não mencionar isso, porque foi a relação que eu tive de leitora com essas histórias aqui. Foi uma época muito especial descobrir essas histórias. Até então eu não tinha ouvido falar desses livros, mas todos eles me marcaram completamente. É difícil escolher um que eu mais gosto, talvez seja Fahrenheit 451, o que não é uma opinião tão popular assim, em se tratando desses 4 livros juntos, né, escolhendo um preferido entre eles. Mas a questão da cultura, de você queimar os livros, esse universo me amedrontou tanto na época que eu acho que isso acabou me pegando muito. Tenho também que mencionar o caso Laranja Mecânica, que apresenta uma linguagem e um vocabulário únicos, e é só desse universo, você tem que entender aos poucos durante a leitura, e isso também me marcou muito, essa possibilidade da literatura nos trazer uma parte da linguagem que é extremamente essencial para a experiência. A Metamorfose, de Franz Kafka, depois eu até cheguei a reler na época, porque ele é bem fininho e me pegou de jeito, porque sem a metáfora, aliás, esse livro, ele fica tão pequeno, acho, que é a mesma coisa de O Velho e o Mar. Isso daqui, com a metáfora que há por trás, você tem várias possibilidades de interpretação. Também foi outro livro que muito me aterrorizou quando eu li, principalmente pela primeira vez, porque já pensou você acordar como um inseto? Ele me proporcionou muito esse exercício da empatia. Eu fiquei me pensando com as sensações, assim, desse personagem. E, nossa, foi horrível. Horrível bom, né? Aquele horrível que a literatura pode nos mostrar que é uma experiência boa pela qual passar. Até porque é uma leitura, né? O Lobo do Mar, Jack London, outro crime meu não ter lido nada dele depois dessa leitura. Eu lembro que eu tava lendo na virada de um ano pro outro e muito me marcou por conta do ambiente também. Eu já comentei num vídeo anterior que eu passei a entender que eu gosto muito desse ambiente que é o mar, e aqui nós temos isso. Nós temos uma tripulação com um capitão que é uma das personagens criadas mais sensacionais da literatura. Eu amei, eu fiquei assim, caída de amores por esse capitão criado, que é horrível. É uma pessoa horrenda, assim, mas ainda assim eu gostei muito
dele enquanto um personagem criado na literatura. Eu acho que eu encarei muito bem essa criação, essa proposta do livro e super fui no fluxo e gostei muito do que esse personagem proporciona para o leitor. Ele pode nos proporcionar reflexões lindas, assim, mesmo sendo esse personagem, essa pessoa horrível. Fluam-me as lágrimas, disse o policial do Philip K. Dick. Eu não sei se foi com esse que eu conheci o Dick, talvez não. Não, foi sim, foi esse daqui o primeiro livro que eu li do escritor. E aqui ele me trouxe algo que pra mim até hoje é muito importante. Esse questionamento do que é real e do que é imaginado. Aqui nós temos um protagonista que ele acorda e ele é assim, ele é um apresentador de televisão, se não me engano, ele é super famoso, milhões de pessoas o assistem, só que quando ele acorda num dia, ele simplesmente não existe. O mundo não o conhece, ele sequer existe no registro burocrático da sociedade, tipo o nosso RG, não existe mais, ninguém o conhece. Já pensou você acorda com essa consciência? Então daí aqui o limite entre o que é real, o que é da cabeça dele, é muito tênue. E isso, é muito crítico e é muito horroroso também. E eu gosto muito do que o Dick nos proporciona enquanto leitura, assim, essa experiência de estar no limite, de nada mais fazer sentido. Eu gosto demais, eu amo, amo, amo os livros do Philip K. Dick. As Sombras de Longbourn, esse livro me proporcionou, e eu poderia até ter colocado ao lado de Orgulho e Preconceito, um paralelo muito, muito importante, que é o seguinte: nesse livro nós temos a história de Orgulho e Preconceito, mas ali pela perspectiva dos criados da casa. E por que isso é tão importante, Mel? Porque as histórias da época, elas foram escritas sobretudo pelas pessoas ricas que tinham acesso à cultura, à escrita, à leitura. E, portanto, muitas dessas histórias, elas vêm até a gente, elas sobreviveram, elas existiram até mesmo pela perspectiva dessas pessoas. E nós não temos contato, ou quase não temos contato com a perspectiva de quem estava ali por trás, ou seja, das camadas marginalizadas, como é o caso da criadagem daquela casa. Tanto é que esse livro aqui, ele foi escrito recentemente, ele é contemporâneo, é um exercício imaginativo. Muitas vezes a gente acaba romantizando histórias como a de Orgulho e Preconceito, sem nem mesmo pensar um pouco adiante, um pouco além. Mas a família tem muitos problemas financeiros. Vocês imaginem então para a criada da Elizabeth Bennet, que é o que nós temos em As Sombras de Longbourn. Longbourn sendo o nome da casa aí da família da Elizabeth. Gostei muito desse livro, a escrita é incrível e eu não sei por que eu não vejo mais as pessoas comentarem sobre ele. E o último livro, muito especial para mim, é Reparação. Vocês podem conhecer essa história pelo filme Desejo de Reparação, que nós temos o Ian McKellen e também a Keira Knightley, né, contracenando ali. Eu amo esse livro de paixão. Eu sequer sei explicar o porquê assim, mas a escrita é bela. O drama que existe aqui é assim de, meu Deus, como que isso pode existir, mas é super real. E no final, o final é uma reviravolta e tanto. Eu gosto do livro porque ele traz uma reviravolta muito doída, mas muito bela, que também tem a ver com a questão do universo da literatura, da escrita. Se você ainda não leu esse livro e se identifica com os meus gostos literários, pegue agora para ler, porque você não vai se arrepender. Esse livro é maravilhoso. Bom, aqui nós temos então os livros da vez. É tão lindo vê-los assim juntos. Dá uma nostalgia tão boa. No próximo domingo eu vou mostrar para vocês os livros que fizeram parte da minha vida durante a faculdade. Eu sei que esse vídeo está sendo muito esperado por vocês, eu também estou muito ansiosa para gravá-lo, então não percam. Vai ser muito bacana conversar sobre eles com vocês. E nesse momento do vídeo eu vou agradecer a presença dos madrinhos aqui na História do Literaturice, que são os apoiadores do canal lá pelo Catarse, e por conta disso recebem em troca conteúdos literários exclusivos e tão especiais que eu faço com o maior carinho do mundo, porque essas pessoas são incríveis e me ajudam tanto, sério, a continuar aqui o meu trabalho. Então, madrinhos, muito obrigada pelo apoio de todos vocês. Se você ainda não é um madrinho e quer se tornar um, vou deixar o link para o Catarse aqui embaixo no box de descrição, assim você conhece todas as recompensas de se tornar um madrinho.
É isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até o final, por darem o seu joinha aqui no vídeo, que eu sei que vocês já fizeram isso, por se inscreverem e comentarem também. Aguarde seu comentário, hein, pra gente trocar as figurinhas sobre esses livros tão incríveis. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!